Vamos lá, então. Competência da Justiça do Trabalho. Competência, nós vamos falar em dois tipos de competência, duas competências. Competência material, que é a competência absoluta, e competência territorial, que é competência relativa. Para quem sempre teve dúvidas sobre competência relativa e absoluta, nunca entendeu direito por que é relativo, por que é absoluta, é o seguinte. Competência absoluta é aquela competência que o juiz, ele não tem de forma alguma capacidade, ele não tem, absolutamente não tem capacidade para julgar aquela matéria, porque ele não estudou aquilo. Então é a mesma coisa eu protocolar uma reclamação trabalhista lá na vara criminal. A vara criminal tem uma clara incompetência absoluta, porque o juiz da vara criminal, ele não faz a menor ideia das relações de trabalho, né? Da justiça do trabalho. Então, ele não teria capacidade para julgar as matérias, porque ele não está habilitado, ele não é conhecedor. Então, quando a gente falar em competência absoluta, é essa competência de matéria. Ele conhece o direito material? Não, ele não pode julgar sobre esse direito material, porque ele não conhece. Então, ele é absolutamente incapaz para julgar. Quando a gente fala em competência relativa, é diferente. Quando eu falo em competência relativa, é o seguinte: ele é competente quanto à matéria. Ele até sabe a matéria, ele até é juiz do trabalho. Mas será que é a localidade certa do ajuizamento da ação? Ele até é juiz do trabalho, mas é juiz do trabalho lá na Bahia. Será que eu posso protocolar uma ação trabalhista de alguém que trabalhou aqui em Criciúma, lá na Bahia, porque eu me mudei para lá? Será que o juiz da Bahia vai ser competente? Não. Vamos ver agora quais são essas regras, né? Mas competência material, absoluta e territorial e relativa significa isso, tá? Tá vendo? Deixa eu botar no silencioso aqui. Acho que já foi, né? Quem tá com o som ativado, gente, vou pedir para conferir, tá? Para desativar. Vamos lá. Qual será a competência material da Justiça do Trabalho? Então, que matérias eu posso suscitar em uma ação trabalhista, né? Eu vou dar um grande exemplo aqui do que a gente não pode suscitar em ação trabalhista, que é, por exemplo, crime. Mesmo que o crime tenha ocorrido numa relação de trabalho, eu não vou poder reclamar desse crime em ação trabalhista lá para a Justiça do Trabalho. Se um funcionário matou o empregador, por exemplo, cometeu um homicídio contra o seu empregador dentro do local de trabalho, essa ação ela não vai tramitar na Justiça do Trabalho. É uma ação penal. Porque o juiz do trabalho, ele não tem competência quanto à matéria para analisar questões penais. Aí fica a pergunta, o que o juiz do trabalho tem competência, então, para analisar, né? É o que a gente vai ver agora. Então, o artigo 114 da Constituição Federal, ele elenca todas as possibilidades de competência material da Justiça do Trabalho. Então, quando a gente tem dúvida, será que isso é na Justiça do Trabalho ou não é? A gente vai no artigo 114 da Constituição. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Letra A. Ações oriundas das relações de trabalho. Circula ali essa palavra, trabalho. Por quê? Vocês precisam lembrar lá de direito do trabalho que nem todo trabalho é emprego. Lembram disso, né? Às vezes é um estágio, é um contrato de aprendizagem, é um trabalho temporário. E não necessariamente é um emprego com vínculo empregatício, certo? Portanto, a Justiça do Trabalho, ela tem competência para analisar todas as relações de trabalho, independentemente se era emprego ou não. Então, se teve alguma situação, se tem, por exemplo, tá, um estagiário pedindo reconhecimento de vínculo, vai ser na Justiça do Trabalho. Ele era empregado? Não, não era, mas era a relação de trabalho que eu estou discutindo, então vai ser na Justiça do Trabalho, tá? Segundo ponto, atenção para abranger a administração pública, somente seletistas. Acho que isso está no meu slide posterior, não. Eu abreviei, tá? Então, assim, abrange todas as ações oriundas da relação de trabalho. No entanto, quando a administração pública, quando o trabalho for prestado para a administração pública,
eu só posso ingressar na Justiça do Trabalho se foi um seletista. Ou seja, se essa pessoa trabalhou para a prefeitura, para o Estado, enfim, para alguém da administração pública por meio da carteira de trabalho, pela CLT, e não por concurso público, né? Nomeado por concurso público. Então, concursado não tem competência da Justiça Federal. A Justiça Federal não tem competência para analisar conflitos de funcionários públicos concursados, somente os seletistas, tá? Muito comum, por exemplo, professoras, né, na administração pública municipal, dão aulas na rede municipal, mas não são efetivamente funcionárias públicas. Elas não passaram num concurso, e sim são contratadas por contrato temporário para aquele ano. Inicia ali em fevereiro e em dezembro encerra, né? Então, nesse caso, poderia sim, a ação seria ajuizada perante a Justiça do Trabalho, porque elas são seletistas, tá? Honorários de profissionais liberais, importantíssimo. Eu, como advogada, um médico como médico, né, um dentista, a gente exerce o nosso trabalho, a gente presta serviços. É um trabalho, não deixa de ser, certo? Então, por muito tempo se discutiu qual é a justiça competente para analisar se o cliente não me paga? Qual é a justiça competente para analisar se o cliente, do paciente do médico não paga? Não era uma relação de trabalho? Não, né? É uma relação de prestação de serviços, é uma relação civil. Eu fui paga para prestar um serviço. E não existe uma relação efetivamente de trabalho, com hierarquias, né? Por isso, todos os honorários de profissionais liberais, contador, dentista, advogado, médico, arquiteto, engenheiro, profissional liberal vai ser competência da Justiça Estadual e não da Justiça do Trabalho, tá? Gente, isso aqui cai na OAB sempre, tá? E concurso também. Tão facinho, né? Se é honorários para executar, não é na Justiça do Trabalho, tá? É para executar lá na vara civil. Na Justiça Estadual. Ações envolvendo direito de greve. Ações envolvendo sindicato, disputa, por exemplo, coloquei aqui, né, para representar a categoria. Ah, o sindicato acha que é ele, o outro acha que é ele. Quem vai representar aquela categoria? A Justiça do Trabalho é competente para processar esse dissídio coletivo. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data em matéria trabalhista. Por exemplo, tem mandado de segurança trabalhista, né? Muito comum, geralmente porque o juiz de primeiro grau proferiu uma decisão que violou o direito líquido e certo. Então, a gente vai lá e impetra um mandado de segurança. Sim, tem competência desde que tenha a ver com a demanda trabalhista, tá? Conflito de competência, qual é a vara? É aqui ou da Bahia? Quem vai julgar? A Justiça do Trabalho. Circulem também aqui indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho. Também uma questãozinha, gente, que olha, sempre é cobrada. Tão facinha também, né? Se o ciclano estava lá no seu emprego, foi xingado na hora da rescisão, antes da rescisão, né? Estava sendo demitido, foi xingado, foram proferidas palavras para ele, baixas, se sentiu ofendido, saiu chorando. Além de tudo isso, a empresa não pagou a rescisão. E aí surge aquela dúvida. Foi forte o conflito, né? Aí surge aquela dúvida. Eu entro com a reclamação trabalhista sobre as verbas na Justiça do Trabalho e o dano moral lá na Justiça Civil, lá na Justiça Estadual? Não, porque a Justiça do Trabalho, ela tem competência para julgar dano moral decorrente da relação de trabalho, dano moral ou patrimonial, né? Por exemplo, o funcionário é o exemplo muito, sempre é cobrado, né, no exame da ordem, esses exemplos assim, né? O funcionário, no momento da demissão, atirou uma pedra contra a empresa, ficou muito brabo. Então, esse dano patrimonial, ele é cobrado também na Justiça do Trabalho, porque ele tem relação com a relação de emprego, né? Ele está vinculado à relação de emprego. Então, tem competência. Ações envolvendo penalidades administrativas, que é a ação anulatória de multa, né? Para quem vai advogar mais para o empregador, bastante comum. Gente, penalidade administrativa é diferente de crime, certo? Penalidade administrativa é multa. Multa por funcionário não fichado, multa por não fornecimento de EPI, multa por não ter feito laudo. Todas essas multas aí relacionadas à Justiça do Trabalho,
aí sim poderão ser discutidas em ação trabalhista de competência da Justiça do Trabalho. Controvérsias da relação de trabalho. E aqui um grande ponto, tá? Que eu vou pedir a atenção de vocês. Se vocês forem ler sozinhos, depois dificilmente vocês vão conseguir compreender. Que são as execuções de ofício das contribuições previdenciárias decorrentes de ações trabalhistas que reconheceram verba salarial. O que acontece, gente? Presta atenção aqui em mim agora. Eu entrei com uma ação trabalhista requerendo horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, verbas, tá? Essas verbas trabalhistas, elas foram reconhecidas na ação judicial. Vocês vão perceber que o meu salário base era um salário mínimo, tá? Meu salário era um salário mínimo. E eu não recebia essas verbas. Como foi reconhecido em juízo, o meu salário se torna maior, correto? Porque essas verbas vão incidir no meu salário. Então, o meu salário não era para ser um salário mínimo, era para ser 2.500, vamos supor, tá? Sendo assim, eu contribuí para o INSS sobre um salário mínimo na época, porque a empresa estava pagando meu INSS sobre um salário mínimo, correto? Só que deveria ter pago por 2. Essa diferença decorrente de reconhecimento desses salários, dessas verbas salariais, é competente para ser executada na Justiça do Trabalho. Porém, e aí que entra o problema, até que parece fácil, né? Porém, quando se trata de reconhecimento de vínculo, não. Somente se já era empregado e eu estou pedindo verbas que não eram pagas. Porém, se eu entro com uma ação e digo assim, a empresa nunca me fichou, nunca pagou INSS porque eu não era fichada. E aí eu tenho na justiça um reconhecimento de vínculo que, claro, eu vou receber todas as verbas de forma indenizatória. Estão vendo a diferença? Aquilo era salário, hora extra, adicional de insalubridade, verbas. Se eu tiver um reconhecimento de vínculo na justiça, todos esses valores que vão estar sendo pagos de caráter indenizatório. E aí é por isso que não vai ser a Justiça do Trabalho competente para julgar e executar de ofício essas contribuições. Eu sei que é um pouco complicado, tá? Mas vocês guardem aqui eu não vou pedir isso, tá? Na prova. Mas eu gosto que vocês saibam. O que é importante de saber aqui, tá? A Justiça do Trabalho, ela pode executar da empresa, cobrar de ofício esse INSS, vou falar numa linguagem bem fácil, né? Que não foi pago para o empregado. Porém, ela não vai ter competência para executar, ela não vai ter competência para processar essa execução se eu estou cobrando esse INSS de empregado que não era fichado, que teve vínculo reconhecido no processo judicial pela Justiça. Vamos seguir. A competência material é absoluta, pois se o juiz perceber que é incompetente para julgar tal matéria, deverá reconhecer sua incompetência de ofício, independentemente da provocação das partes. Então aqui, gente, a competência material é absoluta. Eu botei aqui, né? Material absoluto. O que isso significa? Que o juiz, ao receber aquela ação trabalhista, ele precisa analisar se ele tem competência. Então, se eu aleguei que ele é incompetente, se eu não aleguei, não importa. O juiz tem que, de ofício, fazer essa análise. Por isso que ela é absoluta. Então, sempre que a competência for absoluta, que a incompetência for absoluta, o juiz ele precisa pegar um processo. Sempre que ele receber uma ação trabalhista, ele precisa receber aquela reclamação trabalhista e analisar as matérias que estão sendo tratadas ali. Se ele identificar, está tratando de crime, ele precisa reconhecer sua incompetência de ofício. Então, não vão passar vergonha e contestar, né? Porque o juiz reconheceu a incompetência, mas a outra parte não pediu, foi de ofício. Não vão passar essa vergonha, porque pode ser de ofício, tá? Incompetência material, o juiz pode alegar, ele deve, né? Não é pode, ele deve alegar de ofício. Quem que tinha falado ali? Foi eu. Tamires. Fala. Proferida a decisão no seu trabalho mesmo, não foi passível. Aí eu fiquei meio em dúvida ali no que tu tinha comentado. Foi ótimo.
tu teres feito essa pergunta para eu deixar bem claro quando eu falo de profissional liberal, que execução é essa, né? É o seguinte, se eu trabalhei como advogada, gente, isso é muito importante, tá? Se eu trabalhei como advogada, como acontece muito, né? Advogada associada, teoricamente, num grande escritório, num escritório, só que na verdade eu não era associada, eu tinha vínculo. Eu tinha vínculo e eu quero pedir vínculo, eu quero debater sobre a minha situação naquele emprego, aí sim, naquele trabalho, aí a Justiça do Trabalho é competente. Porém, olha a diferença. Se eu sou advogada e eu prestei um serviço para a Pamela e a Pamela não me pagou, desculpa o exemplo, não me pagou, aí eu preciso executar a Pamela. Eu não posso executar na Justiça do Trabalho. É nesse caso que não tem competência para apreciar. Aí eu vou executar esse contrato que ela não me pagou lá na Justiça Civil, na Justiça Estadual. Mas se eu sou uma advogada que estou trabalhando num lugar e eu entendo que eu tenho vínculo, aí é na Justiça do Trabalho. Vocês conseguem entender a diferença entre essas duas situações? Agora eu entendi. Entendeu? Aham. Isso. Então, sim, se é profissional liberal e acha que tem vínculo, com certeza Justiça do Trabalho. Agora, se o cliente não pagou, aí é para executar esse cliente, cobrar desse cliente lá na Justiça Estadual. Bem bom fazer essa observação, vai que alguém também fica com Rafa, essa dúvida, né? antes de você tornar aí, dá para você repetir de novo a Qual? diferença? Essa parte que você se explicou, dá para repetir de novo? Competência territorial vai responder a nossa pergunta e vocês podem anotar ali, puxa uma flechinha, né? Onde a ação será ajuizada? Em qual vara do trabalho? Eu já sei que é de competência da vara do trabalho, da Justiça do Trabalho. Mas qual? Regra geral, a ação será ajuizada no último local da prestação de serviços. A regra dessa competência territorial está no artigo 651 da CLT, tá? Então, a regra geral, no último local da prestação de serviços. Gente, eu falei que é para ajuizar onde a pessoa mora, onde o empregado mora? Não, eu não falei isso. Não é para ajuizar onde o empregado mora, é onde ele prestou serviços, no último local da prestação de serviço. Então, ele entrou, por exemplo, na empresa em Pindamonhangaba, foi transferido para São Paulo, depois foi transferido para o Rio, depois foi transferido para Criciúma, trabalhou aqui um mês e foi demitido. Qual vai ser o local de ajuizamento da ação? Criciúma, no último local da prestação de serviço. Regra geral. E quando eu falo regra geral, é 90%, tá? Regra geral mesmo, no último local da prestação de serviço. Ainda coloquei ali, tá? É irrelevante onde reside ou onde foi contratado. Foi contratado em Pindamonhangaba, tá? E daí? O que tem? Onde é que foi o último local da prestação de serviço? Foi em Criciúma. Então, vai ser ajuizada em Criciúma. Ah, mas eu me mudei para Bahia, agora eu tô morando lá. Não pode puxar lá para Bahia para ser melhor? Não, vai ser no último local da prestação de serviço. Ficou claro, né? Repeti acho que umas 7 vezes. No último local da prestação de serviço. Então tá, e quando que não vai ser? Quais são as exceções? Exceção: empregado que é viajante comercial. Esse empregado, ele até responde a uma filial ou uma sede, mas ele vive viajando. O trabalho dele é viajar. Então, ele até responde para o RH de Criciúma, mas ele faz todo o estado de Santa Catarina. Então, cada dia ele está em uma cidade, ou a cada 3 dias ele está em outra cidade. Compreendem? Ele é um viajante comercial. Ele não cumpre horário num único estabelecimento. Então, esse empregado viajante, vamos supor que o último local que ele passou os últimos 3 dias foi lá em Timbé do Sul, por exemplo. Não vai ser ajuizado lá porque ele trabalhou os últimos 3 dias do mês lá, não. Como ele é empregado viajante, o local de ajuizamento da ação vai ser onde a empresa tiver agência ou filial a qual ele for subordinado. Então, é bem tranquilo. Regra geral, no último local da prestação de serviço.
Opa. Mas se ele é viajante comercial, vai ser ajuizado onde? Vai ser ajuizado na filial onde aqui ele responde, a qual ele é subordinado. Tranquilo? Tranquilo. Isso aqui é muito importante. É uma das matérias que sempre cai no exame da ordem, tá? Sempre, sempre. E concurso também. Aí tem o seguinte, bom, mas essa empresa não tem local físico. É uma empresa com local virtual só, né? Só tem endereço virtual, não tem filial física. Onde que eu vou ajuizar então se não tem um endereço físico? Se não tem, eu vou ajuizar aí sim. Subsidiariamente, se não tiver filial a qual é subordinado, aí eu vou ajuizar no domicílio do empregado. Então, regra geral, no último local da prestação de serviço. Mas se era viajante comercial, vai ser no local da sede ou filial a qual ele é subordinado. Não tem. Se não tem, aí sim vai ser no local do domicílio desse empregado. E aí nós temos uma outra exceção, que aí vocês podem ver que é a exceção da exceção, né? O empregador viaja junto com o empregado. Então, os dois estão sempre viajando, que é o clássico exemplo do circo, do balé, da companhia de teatro, da companhia de música, em que há vínculo ali empregatício, né? Vínculo de trabalho. Se eu quiser debater alguma questão sobre, a gente chama também, tá, de itinerante, né? Tanto o empregador quanto o empregado. Empregador itinerante, eles saem juntos sempre, não tem um local fixo. Nesse caso, pode ser, olha que facinho. Se os dois viajam juntos, pode ser onde foi contratado, onde prestou serviço ou no último local. Ou seja, qualquer um dos lugares. Não precisa obedecer a regra geral. Tá? Então, assim, vamos supor que o Bolshoi estava aqui na cidade, né? E aí, não dá para ver os nomes aqui, né? A Bianca. Agora, acho que a Bianca tá ali, né? E aí a Bianca, dançarina, decidiu revelar o seu dom, o seu talento para a dança. Não era funk, tá? É dança clássica, Bianca. Era funk. E aí a Bianca falou o seguinte, olha, eu sou louca para sair por aí dançando pelo Brasil inteiro. Me contrata, Bolshoi. E aí o balé fez uma audição com a Bianca e viu que ela estava apta para entrar no balé. Então, em Criciúma, ela foi contratada, foi recrutada, subiu na boleia, levou uma malinha e partiu viajar esse mundo, né, Bianca? Dançando, né? E aí, prestou serviços no Brasil inteiro. Quando chegou lá na ponta lá de Fortaleza, ela lembra da filha. Ó, Bianca, lembrou da filha. Não quero mais. Essa vida de viajar com empregador não é para mim. Vou voltar para minha terra. E aí volta para Criciúma. Onde que a Bianca pode ajuizar essa ação? Ela pode ajuizar ação em Criciúma, pode ajuizar lá em Fortaleza, que foi onde ela dançou pela última vez, pode ajuizar em qualquer cidade onde ela dançou. Tranquilo? Regra geral, no último local onde prestou serviços. Em segundo lugar, se for viajante comercial, no local onde tem a filial que ele é subordinado. Não tem local físico, aí vai ser no domicílio. Exceção 2. Viagem com empregada, Bianca, né? O exemplo da Bianca. Pode ser onde foi contratado, onde foi o último local ou onde prestou serviços. E agora, última observação. Brasileiro contratado no Brasil para trabalhar no exterior. Aí eu vou dar o exemplo aqui de quem? Vou dar o exemplo da Tamires. Tamires está nos ouvindo? Sim. Tamires, fluente em inglês. Excelente inglês. Muito acostumada a falar, a trabalhar vamos botar que tu trabalha lá na Secrisa, Tamires. No setor de comércio exterior, é uma ótima funcionária, fala inglês muito bem, sempre viaja 3, 4 vezes por ano lá para os Estados Unidos para a feira com a Secrisa, até um dia que a Secrisa diz assim, Tamires, gostamos tanto do teu trabalho lá nas feiras que nós vamos te transferir para lá. E aí a Tamires sai do Brasil para trabalhar lá nos Estados Unidos. Ela é transferida para os Estados Unidos.
Então, ele foi contratada no Brasil para trabalhar lá no exterior. Aí a Tamires chega lá, vê que não era tudo bem isso, achava que receber em dólar era em dinheiro, né? Não era muito bem assim o sonho americano e decidiu voltar. Onde é que a Tamires vai ajuizar a ação? Competência da Justiça do Trabalho brasileira, tá? Onde ela tinha vínculo, que era aqui de Criciúma, que foi quem mandou ela para os Estados Unidos, tá? Então vai ser a competência do Brasil, a não ser que haja um acordo internacional, mas não, tá? A competência da Justiça brasileira. Diferente, gente, por favor. Diferente de eu, Rafaela, cansei de dar aula, cansei de ser advogada e vou viver um sonho americano. My American Dream. Vendo tudo que tenho, boto no banco e vou para os Estados Unidos. Chego lá, vou trabalhar de garçonete, deixo tudo cair, vejo que não é para mim e volto para o Brasil. Quero entrar com uma ação porque fui explorada. Onde que eu vou entrar com a ação? No Brasil ou nos Estados Unidos? Com certeza no Brasil que não é, né, gente? Tem nada a ver, né? Se vai poder entrar com ação nos Estados Unidos, aí já é informação demais. Eu só sei que no Brasil não é, tá? No Brasil não vai ter competência. Mas se foi contratada aqui para trabalhar lá, aí sim, Justiça do Trabalho do Brasil é competente. E aqui termina, então, a nossa regra de competência territorial. Esse é um dos assuntos mais cobrados, está em toda a prova, está na minha prova também. João trabalhou não sei aonde, qual o local do ajuizamento? Sempre vocês vão no último, né? A não ser que eu diga que ele é viajante comercial ou que é dançarina de balé. Aí vocês já vão lembrar que pode ser em qualquer dos lugares. Deixa eu ver que horas nós temos aqui. Vamos encerrar essa gravação.